Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Concessionária da Transolímpica afirma em audiência de CPI que via expressa dá prejuízo de 20 milhões de reais. Não se falou aqui, obviamente, de aumento de tarifa em hipótese alguma, mas a gente pelo menos entendeu, discutimos o contrato, os aditivos, os investimentos. E os funcionários da Conlurb lotam o plenário da Câmara do Rio para acompanhar as discussões sobre o projeto que transforma o regime da empresa para estatutário. Toma posse o desembargador que vai comandar as eleições municipais do ano que vem. Não há outra solução. O tribunal tem que se organizar, ele tem que se aparelhar, tem que planejar para que no dia das eleições a resposta seja aquela que a população deseja. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da CPI da Transolímpica. Nessa terça-feira, a comissão ouviu a diretoria da concessionária que administra a Via Expressa. Segundo a Via Rio, mesmo com a tarifa de pedágio no valor de R$ 7,50, a empresa tem um prejuízo de 20 milhões de reais. Os vereadores planejam realizar vistorias na Transolímpica. A diretoria do Grupo Via Rio, durante 2 horas e meia, prestou depoimento à CPI que investiga possíveis irregularidades no contrato entre a empresa e a prefeitura, na administração da Transolímpica. Considerada um legado da Olimpíada, a via liga os bairros de Deodoro à Barra da Tijuca. Com 26 quilômetros de extensão, a obra custou R$ 2 bilhões. O preço do pedágio custa R$ 7,50 para carros e R$ 3 para motos. Segundo a Via Rio, esse valor está de acordo com o edital, mas mesmo assim, a empresa alega ter um prejuízo de R$ 20 milhões por ano. É uma discussão importante e pertinente, sim, o valor da tarifa. De fato, nós gostaríamos até que o valor fosse mais baixo, por quê? Porque isso se reflete em mais demanda para a gente. Mas a gente também não pode avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nem os fundamentos do edital e do contrato de concessão. A tarifa básica de pedágio com base de janeiro de 2011 era R$ 4,70, prevista em edital. Hoje, apenas com os reajustes de inflação IPCA, chega a R$ 7,50. Mas para o vereador Alexandre Esquierdo, que preside a CPI, o preço do pedágio é considerado caro. O valor de R$ 7,50, assim como o valor que é o da linha amarela, eu acho que é no mínimo um valor caríssimo para a população e o momento que nós estamos passando. A Via Rio veio aqui, fez toda a apresentação, apresentou um relatório financeiro, um balanço financeiro, dizendo que tem um prejuízo de 20 milhões ano, ou seja, não é superavitário. Não se falou aqui, obviamente, de aumento de tarifa em hipótese alguma, mas a gente pelo menos entendeu, discutimos o contrato, os aditivos, os investimentos. O contrato prevê a via fechada, ou seja, quem passa precisa pagar o pedágio. Por isso, foram construídas alças durante o percurso e instaladas novas praças de cobrança. Você está no meio do caminho, vamos dizer assim. Por que não um pedágio mais barato nessas alças? O nosso edital ele prevê o pareamento, os mesmos valores de tarifa. Tá? O que a gente se comprometeu
agora, tanto com o nosso poder concedente quanto com o Tribunal de Contas, é que, ao se estabilizando, um ano após a operação pedagiada das alças, e se estabilizando, a gente encomendaria um estudo de comportamento justamente para se avaliar qual é o impacto que se dá valores distintos tarifários. Durante o depoimento, representantes da Via Rio mostraram as obras que foram realizadas na Transolímpica. O contrato de concessão, que começou em 2012, tem 35 anos de duração e vai até 2047. O contrato prevê um máximo de 73 mil carros por ano, mas há uma variação de 25% para mais ou para menos. Caso esse número seja ultrapassado, Prefeitura e Via Rio dividem os lucros. Até outubro, já passaram mais de 54.800 veículos. Vamos debruçar por mais informações, o estudo que eles vão fazer das vias para poder, nessas alças de acesso, tá podendo diminuir essa tarifa, para que mais pessoas venham utilizar e assim ocasionando uma maior demanda, e uma maior renda para que venha compensar nessa diminuição da tarifa. Um dos próximos passos, a CPI, é fazer diligências à Transolímpica. Nós vamos fazer uma série de requerimentos, de documentação, vamos fazer uma diligência para conhecer principalmente a forma de controle da quantidade de carros que ali passam, para ver se os valores batem. A gente vai confrontar com o valor de arrecadação de ISS. De início, o próximo trabalho será esse. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares derrubaram 2 vetos do Poder Executivo e também discutiram amplamente o projeto de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a moradia para professores. O projeto se chama Minha Casa, Meu Professor. Os vereadores se manifestaram sobre o projeto Minha Casa, Meu Professor. Os profissionais da educação acompanharam a sessão das galerias. O programa Minha Casa, Meu Professor tem como objetivo promover o acesso à moradia própria aos profissionais de educação da rede municipal. O programa visa entregar 21 mil apartamentos aos profissionais de educação localizados no bairro da Barra da Tijuca. Eu não deixo esse projeto votar enquanto o construtor não venha para essa casa dizer que vai ser para professor, porque estão usando vocês e nós, ou que nós coloquemos uma emenda neste projeto dizendo o seguinte: quer aumentar para 18 andares? Aumente. Mas só se for construir para Minha Casa Minha Vida e para professor. Porque do jeito que está, vai ser dado o benefício e lá eles vendem para quem eles quiserem. Concluir, e vai ficar todo mundo chupando o dedo e o cara valoriza o terreno em bilhões de reais. A gente precisa botar aqui sentado, nessa mesa, um representante da Carvalho Hosken, um representante da Caixa Econômica Federal, um representante da Secretaria de Urbanismo, para esclarecer da Procuradoria, para esclarecer a gente se o projeto tem viabilidade econômica, tem ou não tem? O projeto vai sair pelo Minha Casa Minha Vida? A Caixa Econômica tem como financiar? Tem ou não tem? São 21 moradias, são 21 funcionários públicos que poderão adquirir sua casa própria, dentro dele todos os nossos professores do município. Eu concordo que tenha que ter audiência pública, que tenha que ter garantias e contrapartidas, mas eu peço aos nobres colegas que deem celeridade a esse processo, para que isso termine logo, que a gente ouça todas as pessoas envolvidas, mas que os professores, nossos funcionários sejam atendidos, porque eles merecem e estão precisando. Eu queria questionar por que tem que ser naquele terreno. Porque não é um terreno adequado para fazer construção. É um terreno que ele alaga. E a tendência nos próximos anos não é alagar menos, é alagar mais, porque nós estamos vivendo os efeitos do aquecimento global e os estudos sobre os impactos na cidade do Rio de Janeiro indicam aquela área justamente como a área mais vulnerável para os impactos das mudanças climáticas na cidade. Esse imóvel próximo à Barra da Tijuca vai custar em torno de R$200 mil, preço popular, Minha Casa Minha Vida. Muitas professoras são chefes de família, sustentam suas famílias, uma oportunidade única para terem seu patrimônio, que vai para o seu filho, que vai para o seu neto. Vereadores, por favor, sem essa demagogia de impacto ambiental.
Uma audiência pública promovida pela Comissão de Finanças discutiu o projeto de lei complementar que muda o regime dos funcionários da Conlurb para estatutário. Segundo a Prefeitura, a mudança vai representar uma economia de 121 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Com o plenário e as galerias lotadas de funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, a presidente da Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, deu início aos trabalhos da audiência pública para discutir o projeto de lei complementar que muda de regime seletista para estatutário os funcionários da Conlurb que tomaram posse antes da Constituição de 88. O projeto é de autoria do Poder Executivo e foi apresentado à Casa em regime de urgência. O projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo deve beneficiar com o regime estatutário cerca de 2.440 servidores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana e deve custar aos cofres da Prefeitura cerca de R$500 bilhão. Segundo o presidente do Instituto de Previdência e Assistência do município Preve Rio, Bruno Louro, a mudança vai significar uma economia de cerca de 121 milhões de reais anualmente à Prefeitura. Segundo ele, o projeto significa um incremento previsto em folha de R$10 mil por mês. Ao final de 5 anos, essa economia chegaria a 600 milhões de reais. A presidente da Comissão de Finanças disse que tem medo que o projeto de lei possa significar o fim da Companhia de Limpeza Urbana da cidade. Se o próximo prefeito começar, como a grande maioria começa, com redução de 25% dos seus gastos, esses 25% irão diretamente atingir aos prestadores de serviço da Conlurb. E certamente esses 25% de redução não estarão voltados para o serviço e sim para o trabalhador. Então, a nossa sensação é que esse primeiro corte será em cima do trabalhador, gerando demissão e certamente será o início do fim da empresa. O vice-presidente da Comissão de Finanças ressaltou que funcionários que se encontram em outros órgãos públicos, como Sete Rio, Rio Luz, Rio Tour, totalizando 178 funcionários, se encontram na mesma situação que os da Conlurb. Outras empresas públicas, assim como o caso da Conlurb, têm alguns servidores que entraram antes da Constituição de 88, no mesmo sentido dos 2.448 trabalhadores da Conlurb. Vereadores subiram à tribuna para discutir o projeto. O primeiro recado que queremos deixar é que não aceitaremos redução dos direitos dos trabalhadores. Quem for mudado para o regime estatutário deve garantir os direitos e garantias que tem hoje. Mas, além disso, não aceitaremos que Crivella tente dividir a categoria. Nós não votaremos nada, eu não votarei, criarei todas as dificuldades possíveis para que a gente crie aqui um projeto de lei que facilite de alguma forma a privatização da empresa. Isso, pelo menos eu penso que não há a menor possibilidade de que aconteça e nós não vamos permitir que isso aconteça. A gente sabe o valor da Conlurb, a contribuição que a Conlurb traz para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou aceitar discutir, em hipótese alguma, uma pequena parcela de estatização da Conlurb e a outra não. Nessa casa, falar em privatização da Conlurb não passa! Aqui não passa! Claro que, como trabalhista e socialista, de imediato aprovaríamos e aprovamos esse encaminhamento da Prefeitura e do prefeito Crivella, que justamente dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da Companhia Municipal de Limpeza e da outras providências. Embora apenas 3 artigos, só que, senhora presidenta, algumas questões precisam de fato ser esclarecidas. E ficou claro aqui que essa matéria não é votada este ano. O inspetor-geral do TCM, Heron Alexandre Moraes, disse que não vê economia para os cofres da Prefeitura com a nova lei. Para a gente, na verdade, não tem ganho, tem um incremento de despesa, porque esse passivo já pertence ao INSS. Nós não estamos simplesmente falando de servidores que vão migrar para o regime estatutário, estão começando uma vida de estatutária, já têm direito a se aposentar. Então foi constituído um passivo com o INSS e agora a Prefeitura vai assumir esse passivo. Então vamos imaginar que
esses servidores, esses novos servidores, não serão, uma vez aposentados pelo regime de previdência do município, não serão repostos para os novos empregados na Conlurb. Então, a Conlurb, caso eles venham se aposentar pelo regime do INSS, a Conlurb deixaria de gastar 19 milhões e o INSS arcaria com esse gasto. Passando para o Preve-Rio, o Preve-Rio vai ter 10 milhões, então, na verdade, eu tenho um prejuízo de 10 milhões. Se, por acaso, a Conlurb recontratar, você vai ter os 10 milhões do Preve-Rio, mais o novo gasto desses 2.400 na Conlurb. Então, a gente não consegue enxergar um ganho na operação, e sim um prejuízo para o Preve-Rio e para o Tesouro. E você vai ver no próximo bloco. Toma posse o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Não perca o Rio TV Debate, o tema é superendividados. Pessoas que gastam bem mais do que ganham. Os nossos convidados são Tiago Basílio, subcoordenador do Nudecom, da Defensoria Pública, Renata Rubac, assessora-chefe do Procon Carioca, e Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, aqui na Rio TV Câmara. O Tribunal Regional Eleitoral tem um novo presidente. É o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, que vai comandar as eleições municipais de 2020. Na primeira parte da sessão, o desembargador Cláudio Luiz Braga Del Horto foi empossado como membro da Corte Eleitoral para um mandato de 2 anos. Em seguida, de acordo com o protocolo, 2 desembargadores estaduais titulares deveriam ser anunciados como candidatos à presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Mas o desembargador Cláudio Luiz Braga Del Horto abriu mão da eleição e propôs que o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira ocupasse o cargo por aclamação. A cerimônia segue o que está determinado na Constituição da República de 1988. Foi empossado como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira. Ele era vice-presidente e corregedor do TRE do Rio. Ele comandará as eleições municipais de 2020. Nasceu em 1963 em Itaperuna. Foi procurador-geral do município de Rio Bonito. Ingressou na magistratura estadual. Na Justiça Eleitoral, foi juiz auxiliar da presidência e juiz eleitoral do Rio, Miguel Pereira, e São João de Meriti. A expectativa é de uma eleição complexa para 2020. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro terá como desafio garantir um processo eleitoral limpo e seguro. Não há outra solução. O tribunal tem que se organizar, ele tem que se aparelhar, tem que planejar para que no dia das eleições a resposta seja aquela que a população deseja. São muitos desafios, tá? E nós estamos procurando mapear todos. Tá? Há um desafio em relação aos processos penais que nós estamos recebendo e a ideia é dar uma resposta efetiva e rápida. Há o desafio de organizar as eleições, há o desafio de continuação do processo de biometria. Na verdade, são vários desafios, sem que um deles possa se qualificar como sendo prioritário. Comissão de Meio Ambiente realiza audiência pública para discutir proposta que delimita a área de especial interesse social na região do Rio das Pedras. Divisão de Saúde da Câmara do Rio realiza atividade com funcionários e servidores do Legislativo Carioca. Projeto de lei determina a oferta de datas alternativas para a realização de concursos públicos em razão de crença religiosa. Proposta em tramitação autoriza comerciantes a utilizarem parte das calçadas para exercício da atividade econômica. Câmara do Rio entrega moções de congratulação e louvor aos membros da nova diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio. E nova diretoria da Fundação Ulisses Guimarães é homenageada em sessão solene. E nessa terça-feira, data em que se comemora o Dia Universal do Palhaço, uma comissão de artistas foi recebida pela Secretaria Estadual de Cultura. O grupo apresentou uma série de reivindicações, entre elas, mais facilidade para a instalação de arenas de circo nos municípios do Rio. O encontro foi na Biblioteca Parque, no centro do Rio, sem a presença de jornalistas. Artistas e representantes de ONGs e projetos ligados ao circo participaram da reunião com a secretária estadual de Cultura. A secretária Daniele recebeu os palhaços, né, e o pessoal de circo,
com muito carinho, o pessoal, os palhaços, os secretários de circo trouxeram suas demandas e a secretária ficou de estudar e encaminhar o governador para tentar atendê-lo da melhor maneira possível. Quais são as principais demandas deles? As demandas são espaços, são os terrenos que não tem. Tentar trazer uma cidade do circo aqui para a cidade do Rio de Janeiro, o museu do circo, onde já tem em São Paulo. Tudo isso foi colocado para a secretária carinhosamente recebeu todas essas demandas e ficou de, na próxima reunião, trazer novidades através do governador. A vida de quem trabalha em circo na cidade do Rio de Janeiro pode melhorar muito a partir do ano que vem. Já tramita aqui na Câmara dos Vereadores o projeto que cria o alvará anual e acaba com a principal reclamação dos artistas, a gigantesca burocracia para se conseguir autorização toda vez que um circo muda de lugar. Nós vamos aprovar muito em breve essa lei que garante que o alvará seja um alvará para o ano todo. Porque hoje você tem, na verdade, a cada apresentação, a cada exposição circense, a cada temporada, você tem que ficar tirando alvará, então burocratiza muito. E nós somos procurados por palhaços, por famílias circenses, por pessoas que trabalham com o circo, essa atividade tão própria do Rio de Janeiro, para que a gente fizesse um projeto de lei. Esse projeto de lei foi construído em companhia deles, foi construído juntamente com eles. Então, a nossa expectativa é de que em breve nós apreciemos no plenário da Câmara e votemos esse projeto, porque ele vai diminuir muito a burocracia e melhorar muito a vida dos circenses na cidade do Rio de Janeiro. A sede da Câmara Municipal do Rio ganhou nesta terça-feira uma iluminação especial. O programa de iluminação especial da Prefeitura Rio 2020 Natal de Luz contempla 12 locais, entre pontos turísticos, espaços públicos e edifícios históricos. A cor escolhida, o amarelo, simboliza o sol, o verão, a prosperidade e a felicidade. A iluminação especial permanecerá até o dia 6 de janeiro, Dia de Reis. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.